Oi, gente. Pois é, os ministros do STF confirmaram a liminar e defenderam de forma enfática a autonomia universitária, a liberdade de expressão e se colocaram em rota de colisão. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, toda sexta-feira filosofia popular e em breve uma vinheta para eu não ter que ficar falando isso toda vez. em breve. Pois bem, gente, o STF fez essa defesa assim enfática da liberdade de expressão e eu vou ler aqui para vocês algumas falas de alguns dos ministros para vocês perceberem como a coisa foi enfática. Carmen Lúcia. Não há direito democrático sem respeito às liberdades. Algemar liberdades é exterminar a democracia. Impedindo-se ou dificultando-se a manifestação plural do pensamento é trancar a universidade. Silenciar estudantes e amordaçar professores. A única força legitimada para invadir as universidades é das ideias, livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse é tirana, e tirania é o exato contrário da democracia. Não existe democracia pela metade. Trecho da Carmen Lúcia. O Dias Toffoli. Sua Excelência Carmen Lúcia lembrou todos os precedentes dessa corte no sentido de garantir liberdade de expressão e quanto ao cabimento da medida, citando os precedentes existentes. Ele foi mais comedido, né? Talvez saibamos por quê. Alexandre de Moraes. As decisões judiciais exorbitam a constitucionalidade, feriram a liberdade de expressão que garante o pluralismo político, a troca de ideias, o exercício dos direitos políticos. Mais grave, isso ter sido feito nas universidades. Em qualquer outro lugar feriria a liberdade de reunião, direitos políticos. Mas na universidade feriu o local de ensino, troca de ideias, liberdade de cátedra. Nós, professores, sabemos a importância da liberdade de cátedra. Não há ensino se o professor não puder expor suas ideias. Gilmar Mendes. É inadmissível que justamente no ambiente em que se deveria imperar o livre debate de ideias se propõe um policiamento político-ideológico da rotina acadêmica. Luiz Roberto Barroso. Nós não consideramos razoável ou legítimo cenas de policiais irrompendo em salas de aula para impedir a realização de palestras ou retirada de faixas que remetem à manifestação de alunos. Cenas como a apreensão de discos rígidos de computadores, ainda que sejam de docentes e de discentes, são atos inequivocamente autoritários e incompatíveis com o país que nós conseguimos criar, felizmente, e remetem a um passado que não queremos que volte. Interessante, né? Interessante. Luiz Edson Fachin disse: a liberdade de pensamento é o pilar da democracia. E este STF tem reiteradas vezes sublinhado que a liberdade de pensamento goza de estado preferencial no Estado democrático de direito. Em nenhuma das decisões há referência do exercício da liberdade de expressão nas universidades. Não há qualquer referência ao livre ambiente de ideias e contexto em que tais atos tenham sido proferidos. Rosa Weber. A liminar submetida a referendo, longe de invalidar ou tornar-se sem eficácia qualquer dispositivo da legislação eleitoral, reafirma a Constituição como norte a ser observado por qualquer exegese válida da lei, não apenas da lei eleitoral, mas de todo o direito produzido em Estado que se afirma a democracia constitucional, onde a liberdade é sempre o valor primaz. Ricardo Lewandowski disse: no Brasil, quase tudo que está por se fazer. Nosso futuro depende do espírito de criação dos órgãos de pensamento, principalmente dos jovens, e não há criação sem liberdade de pensar, de pesquisar, de ensinar. Se há lugar que deve ser o mais livre possível, esse lugar é a universidade. Celso de Mello disse: o Estado não pode cercear, o Estado não pode interferir, o Estado não pode obstruir, o Estado não pode frustrar e o Estado não pode desrespeitar a liberdade fundamental de expressão. Regimes democráticos, como todos sabemos, não convivem com práticas de intolerância ou comportamentos de ódio. Percebam que o STF já se coloca em rota de colisão com o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro nem começou ainda oficialmente. E por que eu digo isso? Porque o Escola Sem Partido e essa perseguição e tudo mais, isso daí está no programa do PSL. No programa de governo.
está na agenda de muitas das forças que apoiaram Bolsonaro. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas não posso adivinhar. Posso fazer previsões, posso acertar, posso errar, mas para mim fica claro por essa decisão unânime que o Supremo Tribunal já disse: olha, liberdade de expressão, autonomia universitária, e o governo Bolsonaro, como é que vai ser? Bem, eu já disse para vocês que eu acho que, em último caso, o governo Bolsonaro vai aumentar o número de ministros e vai subverter a ordem da Suprema Corte dessa maneira. Ou seja, vai jogar para 21, 22, 23 ministros, não sei, e vai indicar o resto todo de pessoas alinhadas a Bolsonaro, e aí pronto, a vontade do governo vai se fazer assim, de forma bastante autoritária, sem respeito às instituições. Não vai dissolver, não vai mandar um cabo e um soldado, como sugeriu o filho do Jair Bolsonaro. Isso eu acho pouco provável. Mas essa outra alternativa me parece provável. Imaginemos que em um determinado momento Bolsonaro quer aprovar alguma coisa e a Suprema Corte diga: isso é inconstitucional. Ele vai aceitar passivamente? Bolsonaro, Mourão, Heleno, Paulo Guedes, vocês acham que essa turma vai aceitar? Eu acho muito pouco provável. O Paulo Guedes, inclusive, trabalhou no governo de Pinochet. Sabiam disso? Pois é esse pessoal aí, essa turma, não é? Que chegou ao poder. E eles estão numa contradição clara com a Constituição. Eles querem fazer coisas que nossa Constituição diz que não podem ser feitas. Então, quando o Bolsonaro diz: eu vou defender a Constituição, eu acho que ele está falando a Constituição como eu interpreto. Porque a nossa Constituição cidadã é uma Constituição com características, inclusive, social-democratas. Quando você lê a Constituição, o que ela diz sobre saúde, sobre educação, sobre direitos sociais, essa é uma perspectiva social-democrata. A perspectiva social-democrata, predominantemente, venceu em 88. E é por isso que o Mourão falou sobre a ideia de ter uma nova Constituição e que a Constituição é muito inchada e que deveria ser só curta e tal. Ele falou aquilo dali porque existe uma perspectiva dentro da cúpula bolsonarista que é avessa à nossa Constituição. O programa deles mostra isso. Não sabemos qual vai ser o resultado disso aí, mas o STF já deu o primeiro eloquente recado. E entrou claramente no radar como inimigo do Escola Sem Partido, porque o Escola Sem Partido quer justamente cessear essa liberdade de cátedra, cessear a liberdade de expressão dos professores. E atitudes já tivemos algumas antes mesmo de Bolsonaro chegar ao poder. E quando ele chegar, nós teremos mais capítulos dessa história. Vamos acompanhar com olhos e ouvidos bem atentos. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, porque é muito importante para mim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.